Mateus 4, do 1 ao 11. Antes de começar a mensagem, gostaria só de avisar que o pastor Arthur e a irmã Graça não estão aqui, como os irmãos já perceberam, porque o pastor foi juntamente com a irmã Graça lá para Cascavel para pregar lá na congregação da nossa igreja, que fica lá em Cascavel, que está na responsabilidade da missionária Zilana, que está de férias, e aí chamou o pastor para pregar lá. Gostaria também, antes de começar a mensagem, de deixar aqui o agradecimento. Nesse fim de semana agora nós tivemos o 8º Congresso das Mulheres. Graças a Deus foi uma bênção. Gostaria de agradecer a todos que serviram, a todas as irmãs pela dedicação, trabalho maravilhoso que tem sido realizado aqui. Então que Deus continue abençoando a vida de cada um. Também agradecer pelo almoço missionário de hoje. Que Deus abençoe a vida de cada uma das pessoas que contribuiu, que trabalhou para que esse almoço fosse possível, para poder contribuir na obra missionária. Então Deus seja louvado por isso, que a gente possa continuar se dedicando e servindo e dando o nosso melhor na obra de Deus, né? Então Mateus capítulo 4, depois eu vou explicando melhor, mas eu vou ler aqui do 1 ao 11 logo, para a gente poder compreender uma visão geral do que o texto fala. Aqui fala sobre a tentação de Jesus, e nós vamos estudar hoje sobre esse acontecimento e tirar algumas lições para as nossas vidas. Então a palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 1: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Então, que lições nós podemos aprender dessa história, desse evento onde Jesus foi tentado ali por Satanás? Geralmente, antes de realizar e viver algo grande da parte de Deus, nós passamos por testes, por momentos de provação. E é interessante que com Jesus não foi diferente. Jesus, ele é o Filho de Deus, é Deus e é homem, mas enquanto estava aqui na terra, ele passou por experiências que nós mesmos passamos também, visando até mesmo nos ensinar e ser o nosso exemplo. E é interessante que antes de começar o seu ministério, ele tenha passado por esse momento de provação. Muitas vezes, quando nós vamos começar algo na nossa vida, acontece da mesma maneira. Nós precisamos estar preparados para aquilo que Deus deseja entregar nas nossas mãos. E mesmo Jesus sendo Deus, mas ele também como homem, foi tentado pelo diabo. E era até necessário que isso acontecesse, porque nós lembramos de que Adão e Eva foram tentados, e eles não passaram naquele teste, por causa disso que hoje a humanidade está no pecado. E Jesus, como sendo o segundo Adão,
ele precisava passar por aquele momento, mas para agir de uma maneira diferente, para poder vencer o diabo. Porque Jesus veio para destruir as obras do diabo, ele mesmo disse isso. E ele já começou isso naquela hora, vencendo, como nós vamos ver aqui, resistindo à tentação e permanecendo fiel a Deus. E essa é a vontade dele para as nossas vidas também. Porque assim como ele foi tentado, nós também somos. Então a gente precisa estar preparado para essas situações. E é interessante, irmãos, que o próprio Deus levou Jesus ao deserto. É um detalhe interessante do texto, porque nós vemos aqui que diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. O próprio Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo, como o texto diz aqui. Veja que foi algo programado por Deus. Alguém pode pensar assim, mas como é que Deus pode ter feito uma coisa dessa com o seu próprio filho? E às vezes Deus faz isso com a gente. Como é que Deus pode levar você a um momento de provação, onde você vai ser tentado pelo diabo? Os irmãos lembram que isso aconteceu com Jó também. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Você deve lembrar que um pouco antes, Jesus tinha sido batizado e o Espírito Santo havia descido sobre ele. E ali marcou o início do seu ministério. E logo depois, a primeira coisa que acontece, antes dele fazer qualquer coisa, é o Espírito pega Jesus e leva ao deserto para ser tentado pelo diabo. E por quê? Porque Deus queria prejudicar o seu filho? De maneira nenhuma. Deus queria que ele naquele momento prevalecesse sobre o diabo. E como homem, Jesus ele crescia, aprendia, passava por experiências e amadurecia cada vez mais. E esse momento foi mais um momento de experiência de Cristo, de crescimento como homem que ele era, para começar o seu ministério. E é interessante porque, o que a gente aprende com isso? Porque muitas vezes, irmãos, Deus deseja realizar coisas maravilhosas na nossa vida e através de nós. Mas não pense que o caminho vai ser só flores, que não vai ter problema, que não vai ter dificuldade. Muitas vezes o Senhor nos prova, nos coloca em situações difíceis, nos leva ao deserto. O deserto é sinônimo de provação, de luta, de dificuldade. Mas o que nós temos que aprender com Jesus é permanecer firme, fiel a Deus, sabendo que aquele momento onde Deus nos coloca, Ele nos coloca com um propósito para nós crescermos, aprendermos, amadurecermos, conhecermos mais a Deus e podemos estar preparados para viver aquilo que Ele tem para nós. Então, ao invés de murmurar, de reclamar, louve a Deus, glorifique a Deus, agradeça pelas lutas, pelas dificuldades, pelos problemas, porque Deus permite essas coisas para trabalhar na nossa vida, para nos fazer crescer, para nos ensinar. Muitas vezes Ele permite até que o diabo nos tente, mas tudo está no controle dele. Ele sabe o que está acontecendo, Ele está cuidando da sua vida. Você não está abandonado. É para que você cresça, para que você amadureça e esteja preparado para servir melhor ao Senhor. Jesus, Ele dava importância à consagração a Deus antes de iniciar o seu ministério. Nós vemos no versículo 2 que a palavra de Deus diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Antes de começar o seu ministério, foi o que Jesus fez, levado por Deus. Foi para o deserto se consagrar a Deus, num jejum de 40 dias. É interessante porque muitas vezes nós queremos realizar coisas para Deus. Queremos viver grandes coisas com Deus. E nós estamos numa guerra.
numa guerra espiritual contra os principados e as potestades. Mas nós não nos damos conta de que para isso, para vencer, para estar preparado, para poder ser usado por Deus, ser uma bênção nas mãos de Deus, nós precisamos nos consagrar a Deus. Nós precisamos nos separar para Ele. Consagração é separar a nossa vida em dedicação ao Senhor, buscando a sua face e buscando a sua presença. Antes de começar o seu ministério, de realizar qualquer coisa, Jesus estava ali no deserto, jejuando, buscando a Deus em consagração. Irmãos, muitas vezes nós queremos servir a Deus, queremos realizar coisas para Deus na força do nosso braço, na força da carne, achando que é com inteligência ou com esforço que a gente vai conseguir. Nós precisamos compreender uma coisa: nós estamos no meio de uma guerra pelas almas que estão perdidas. Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar você. Nós precisamos estar consagrados ao Senhor. Nós precisamos separar um tempo para buscar a sua face, conhecer a Deus, ser revestidos do seu poder, para poder ser usados na sua obra. A igreja precisa acordar, a igreja precisa entender a realidade espiritual que a gente vive e que a gente não vai triunfar e conseguir produzir frutos se nós não estivermos vivendo dessa maneira como Jesus nos deu o exemplo aqui, buscando a presença de Deus. Ele mesmo sendo Deus, mas ele buscava o Pai, se consagrava a Deus. Era isso que ele estava fazendo aqui no deserto. Interessante que o diabo aproveita esse momento de fragilidade física de Jesus, porque diz o texto que depois de 40 dias e 40 noites ele teve fome. Ele estava debilitado, ele estava cansado, ele estava com fome, estava exausto. E exatamente naquele momento foi que o diabo aproveitou para tentar derrubá-lo. Muitas vezes o diabo vai tentar aproveitar o momento onde ele acha que você está mais fraco, que você está mais debilitado, para tentar atacar a sua vida, para tentar você de muitas maneiras. Nós temos que compreender, irmãos, como eu falei, nós estamos numa guerra. As pessoas que não têm Cristo já estão vencidas pelo diabo. O diabo praticamente não precisa nem lutar para derrubá-las, porque elas já estão derrubadas. Elas não têm Cristo, vivem escravas do pecado, dominadas pelo inimigo, vivendo vidas terríveis, afastadas de Deus. Mas quando nós buscamos a Deus, estamos na presença do Senhor e decidimos nos consagrar a Ele e viver para a sua glória, pode ter certeza, você virou um alvo. O diabo vai querer derrubar você. Ele vai querer destruir a sua vida, querer destruir a sua casa. Ele vai te atacar de todas as maneiras que ele puder. Eu não estou dizendo isso aqui para você ter medo do diabo, para você viver em pânico, aterrorizado com isso. Eu estou dizendo só para que você tenha consciência do que acontece na nossa vida quando nós estamos buscando a Deus. Existe um ser que vai tentar te derrubar, que vai tentar te destruir de maneiras que às vezes você nem percebe. A gente precisa estar vigiando. Ora, se o diabo tentou a Jesus, o Filho de Deus, e ele não se intimidou e foi lá tentar derrubá-lo, quanto mais nós. Você acha que ele vai se intimidar? Que ele não vai tentar? O que a Bíblia diz? Que o diabo anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. É por isso, meus irmãos, que a gente precisa aprender, vigiar, aprender como viver para não cair nas armadilhas de Satanás. Estar em estado de vigilância. A gente vai ver aqui no texto que Jesus estava preparado. Jesus estava preparado. Quando o diabo veio para tentar atacá-lo, ele não conseguiu, ele não teve êxito.
Infelizmente, na vida até de muitos cristãos, não é isso que acontece. Muitas vezes o ataque vem, a pessoa não sabe nem de onde é que veio, só sente a lapada, como se diz no Ceará. Só sente a rasteira, não sabe nem o que foi que derrubou, porque não vigia, não ora, não se consagra a Deus, não tem consciência do que está acontecendo. Vejamos aqui mais especificamente as maneiras como o diabo tentou Jesus, para que a gente não caia nessas armadilhas, porque os ataques dele são muito semelhantes. A maneira como ele age, a maneira como ele se comporta, como ele fala, praticamente não muda. E a gente pode tirar lições aqui para nós. No versículo 3 diz assim: Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O diabo é o rei da dúvida. Ele adora colocar dúvida na cabeça das pessoas. O se é uma coisa que ele ama colocar nas suas palavras. Veja que ele chega: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo assim: tu é mesmo Filho de Deus? Ele não duvidava disso, ele sabia que Jesus era. Mas ele queria mexer com o ego de Jesus. Querer fazer com que Jesus tentasse provar que ele era o Filho de Deus e usasse o seu poder de uma maneira egoísta para satisfazer a sua necessidade física. Porque ele sabia que Jesus estava debilitado, ele sabia que Jesus estava com fome. Então ele queria que Jesus usasse o seu poder para satisfazer a sua fome. Ou seja, usasse o seu poder para satisfazer a si mesmo, fazendo com que pedras se transformassem em pães. O Senhor, irmãos, nos deu talentos e dons para usarmos em benefício principalmente do próximo, da igreja, para edificação, para alcançar os perdidos. O principal propósito de Deus derramar o seu poder sobre a igreja, nos dar dons e talentos, é para que a gente use para a sua glória, para servi-lo, para engrandecer o seu nome. Mas essa mesma tentação que o diabo fez para com Jesus, ele tenta com muitas pessoas. É às vezes tentar nos levar a usar os dons que a gente tem, os talentos que a gente tem, com propósitos egoístas, de satisfazer a nós mesmos, de tentar se dar bem, de tentar aparecer, de tentar mostrar que é melhor que os outros. E às vezes as pessoas acabam servindo a Deus, entre aspas, não porque querem glorificar o nome de Jesus, não porque querem amar as pessoas e fazer o bem ao próximo, mas às vezes porque querem satisfazer o seu ego, às vezes porque querem ganhar dinheiro, às vezes querem ter sucesso, às vezes querem ser bem vistos pelas pessoas, ganhar aplausos, elogios. E muitas pessoas caem na armadilha de querer usar o que recebeu de Deus para benefício próprio, para se exaltar e para se engrandecer e para beneficiar a si mesmo. Era isso que o diabo estava querendo que Jesus fizesse. Pensasse em si mesmo. Usasse o poder de Deus ali para se beneficiar. E é interessante que Jesus diz uma frase tremenda quando ele diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus quis dizer aqui? Que existem coisas muito mais importantes do que satisfazer a si mesmo, satisfazer uma necessidade sua, própria. Ele não queria usar o seu poder para satisfazer a sua vontade de comer. E outra coisa que ele deixa bem claro, que o ser humano não vive
só de alimento físico. O ser humano vive da palavra de Deus. Ou seja, nós não devemos viver em função de satisfazer necessidades físicas. Nós devemos entender que a nossa vida precisa de alimento, não apenas físico, mas alimento espiritual. Nós não vivemos só de pão, nós vivemos da palavra de Deus, da palavra que procede da boca de Deus. E aí eu pergunto para nós, será que nós estamos bem alimentados? Será que a nossa vida está bem sustentada? Ou será que nós estamos se alimentando só de pão e não da palavra que procede da boca de Deus? Tem muita gente que está bem alimentada de pão, mas espiritualmente está fraca, perecendo. Está num estado de inanição, passando fome, arquejando, está em tempo de ir para a UTI, porque não se alimenta espiritualmente. E foi uma lição que Jesus quis deixar bem claro aqui, para o nosso aprendizado, que nós precisamos se preocupar não só com o corpo, não só com o bem-estar físico, mas com o bem-estar espiritual. O ser humano precisa da palavra de Deus para vivermos. Nós precisamos, essa palavra sustenta a nossa vida, sustenta cada um de nós. É lamentável que muitas pessoas não compreendam isso e infelizmente estão sofrendo. O diabo, distorcendo a palavra, tenta levar Jesus a testar a Deus. Veja aqui o versículo 5 até o 7, quando ele diz assim: Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, joga-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Irmãos, é interessante que às vezes as pessoas pensam que o diabo não conhece a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia, às vezes, mais do que nós. Só que ele distorce a Bíblia. Ele distorce os ensinamentos de Deus. Interessante que esse texto que ele citou aqui é o Salmo 91. Às vezes as pessoas pensam que o diabo tem medo do Salmo 91. Deixam a Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa, achando que quando o diabo chegar lá, que vê a Bíblia aberta no Salmo 91, ele vai sair correndo, com medo. O diabo fez foi citar o Salmo 91 para Jesus, distorcendo a palavra de Deus, manipulando, porque ali há uma promessa de sustento da parte de Deus para com os seus servos, com os seus filhos. E aí o que o diabo faz? Ele cita o texto para tentar fazer Jesus tentar a Deus, colocar Deus à prova, fazer algo que ia provocar a Deus, que é pôr Deus à prova. Ou seja, em outras palavras, se Jesus fosse fazer isso, se ele fosse se jogar do pináculo do templo, é como se ele estivesse dizendo assim: Pai, eu vou me jogar aqui, vamos ver se essa tua palavra realmente é verdade, se o Senhor realmente cumpre o que promete, se o Senhor realmente vai me sustentar. Era isso que o diabo queria que ele fizesse. Que ele, ao invés de confiar e crer, ele testasse Deus, colocasse Deus à prova, tipo como que colocando Deus na parede. E nós precisamos aprender com isso, irmãos, a nunca ter um coração desse jeito. Que o povo de Israel fez isso com Deus no deserto. O povo de Israel quis tentar a Deus.
eles foram muito repreendidos, e isso está até registrado na palavra por causa disso. Porque eles ficavam com as suas atitudes o tempo todo questionando a Deus, murmurando. Nós estamos aqui nesse deserto para morrer de fome, para morrer de sede. Era melhor ter voltado para o Egito. Em outras palavras, é como se eles estivessem dizendo: será que Deus não vai fazer nada? Será que Deus não vê? Será que Deus não está nem aí para nós? Cadê as promessas de Deus? Então nós temos que ter cuidado para não ter um tipo de atitude de tentar a Deus, com o que era isso que o diabo queria que Jesus fizesse aqui. Por exemplo, tem gente que às vezes pensa assim: eu sou filho de Deus, Deus me protege de todo mal, então não importa se eu vou estar andando na rua 1h da madrugada, olhando meu celular com um relógio de ouro, os anjos do Senhor acampam ao meu redor, Deus vai me proteger de todo mal. Isso é tentar a Deus, isso é provar a Deus. Não, Deus cura, Deus me dá saúde, então eu não vou me preocupar com doença, eu não vou ter cuidado com a minha saúde, com a minha alimentação, eu não vou ter cuidado em me prevenir de ter contato com pessoas que estão doentes, porque Deus me guarda, Deus me protege, Deus vai me livrar de todo mal. Isso é tentar a Deus. É você se colocar em situações que você sabe que podem te prejudicar de propósito, para ver o que é que Deus vai fazer, para ver se a palavra de Deus realmente vai se cumprir. E é interessante que o diabo é mestre em distorcer a palavra, irmãos. Muitas vezes é isso que ele vai fazer na nossa vida. Ele vai tentar distorcer a palavra para fazer a gente pecar contra Deus. Por último, irmãos, eu gostaria de ler aqui o versículo 8 e 9. O diabo tentou a Jesus com o poder e as riquezas. Versículo 8 diz que o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado você me adorar. Interessante, alguém pode pensar assim: e o diabo pode fazer isso? O diabo pode dar riquezas, pode dar poder? A Bíblia diz que o diabo é o príncipe deste mundo. O mundo jaz no maligno. Por causa do nosso pecado, o diabo passou a dominar muitas coisas nessa terra e a exercer uma influência muito grande no meio da sociedade, no meio dos governos, em empresas, em várias situações. O diabo realmente ele consegue dar poder, dar riqueza, dar sucesso, dar fama. Ele consegue fazer isso. E ele faz isso para muita gente que o busca, para muita gente que se afasta de Deus, que não anda com Deus e prefere buscar as coisas desse mundo. Ele dá essas coisas. Ele tem isso para oferecer e muitas vezes ele dá isso para as pessoas. E é interessante que ele exige em troca o que ele queria que Jesus fizesse. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Em outras palavras, ele queria que Jesus jurasse fidelidade a ele. Que Jesus se prostrasse diante dele para receber tudo aquilo. Era um meio fácil de Jesus conseguir tudo aquilo que na verdade era dele já. Ele tinha abrido mão, vindo a esse mundo, mas que tudo ia voltar para ele novamente quando ele fosse glorificado. Mas o diabo tenta Jesus dessa maneira, com as coisas desse mundo. Uma das maneiras, irmãos, que o diabo mais tenta as pessoas são com essas coisas. É com dinheiro, é com sucesso profissional, status, fama, em ser uma pessoa bem-sucedida nessa terra. É claro que ele não vai aparecer para você
e dizendo assim: ei, eu sou o diabo, olha o que eu estou querendo te dar aqui. Ele não vai fazer desse jeito. As coisas vêm nas entrelinhas. São as ofertas que aparecem na vida, os chamados para a gente ser fiel a outras coisas e abandonar a Deus, e abandonar a vontade de Deus, e deixar Deus de lado, e deixar de dar prioridade ao reino de Deus, e buscar satisfazer as nossas vontades para conseguir simplesmente coisas materiais e sucessos neste mundo. A tentação vem camuflada, mas ainda hoje o diabo tenta as pessoas com essas coisas, para levar as pessoas para longe de Deus. Nós não devemos cobiçar essas coisas, irmãos. Nós devemos ser fiéis a Deus. Se Ele quiser, Ele nos dá. Se Ele quiser, Deus nos dá dinheiro, se Ele quiser, se for o propósito dEle. Se Ele quiser, Deus faz você ficar famoso, se Ele quiser, se for o propósito dEle. Você se tornar conhecido ou não. Se for da sua vontade, se for glorificar o seu nome. Se Deus quiser, faz você ser uma pessoa bem-sucedida na sociedade, profissionalmente, se for a vontade dEle. Mas isso nunca deveria ser o alvo, o objetivo principal da vida de um cristão. Deus não nos chamou para fazer sucesso. Deus não nos chamou para ganhar dinheiro. Deus não nos chamou para ser famosos. Deus nos chamou para glorificar o seu nome, para viver para Ele, para exaltá-lo, para servi-lo. Ainda que nesse mundo a gente não seja nada, ainda que você não seja ninguém, ainda que ninguém conheça o seu nome, ainda que você não tenha onde cair morto, ainda que você seja só um empregado durante toda a sua vida, mas o que importa é você estar no centro da vontade de Deus, glorificando o seu nome. É isso que importa. Tem muita gente trocando o reino de Deus por causa das coisas dessa terra. E aí ela pensa assim: não, eu não estou servindo o diabo, eu estou servindo a Deus. Eu ando com Deus. Irmãos, pode ter certeza, a partir do momento que você deixa de ser fiel a Deus e à vontade de Deus na sua vida, e você desobedece a Deus, e se desvia para buscar outras coisas que não era a vontade de Deus, você sai da vontade de Deus e você passa a fazer a vontade do diabo. Porque tudo aquilo que não é a vontade de Deus, pode ter certeza que é a vontade do diabo. Porque ele é o mais interessado que você esteja longe da vontade de Deus para a sua vida. Era isso que ele queria para Jesus. Que Jesus crescesse os olhos com a cobiça das coisas desse mundo. E é triste, irmãos, de ver como muitas igrejas hoje, até mesmo igrejas, estão levando as pessoas a buscar essas coisas em primeiro lugar, ao invés de buscar um relacionamento com Deus. Eu digo isso com tristeza e com revolta. Com tristeza e com revolta. Mas vou dar esse alerta aqui para que você nunca caia nessa enganação. Tem até mesmo igrejas, se dizem igrejas, onde a pregação principal é: seja bem-sucedido, Deus vai te dar dinheiro, Deus vai fazer de você um sucesso, você vai prosperar. Você não nasceu para ser cauda, você nasceu para ser cabeça. Você vai deixar de ser empregado para ser patrão. Você é um empresário pequenininho, vai ser um grande empresário. Você tem uma casinha michuruca, Deus vai te dar uma mansão. Você anda numa bicicletinha velha, toda enferrujada, caindo a corrente direto. Você vai andar de BMW, Hilux. Você tem que ter o melhor dessa terra. Deus quer fazer você bem-sucedido nesse mundo, alguém grande aos olhos da sociedade. Essa é a pregação de muitas igrejas. Tem gente se enganando com isso, achando que essa é a vontade de Deus para o seu povo, que isso é o Evangelho.
Tem gente que está nessas igrejas não é porque quer Deus, é porque quer essas coisas. E como está sendo oferecido lá, e o Deus delas é isso, então elas vão para lá. Porque muita gente não quer mudar de vida, não quer se converter, não quer ter a Jesus como Senhor, não quer se arrepender dos seus pecados, ela quer se dar bem no mundo. É isso que muita gente quer. É por isso que quando elas ouvem pregação do Evangelho, elas se incomodam, porque elas querem as coisas dessa terra. O Deus delas é o ventre. Por isso que elas buscam falsos profetas que preguem essas coisas para elas. E como é triste de ver que tem muitos cristãos que estão ouvindo esses programas de rádio, assistindo esses programas de televisão, indo para essas igrejas, porque acha que Deus está lá, porque acha que lá é que Deus está realmente abençoando as pessoas. E aí estão levando as pessoas a serem movidas pela ganância, pelo interesse, pelo seu ego, a viver em função de si mesmas. E são as igrejas que mais prosperam financeiramente no Brasil e no mundo. São as igrejas que mais crescem, são as igrejas que estão na mídia. Irmãos, eu digo sem medo de errar, essas igrejas não são cristãs, elas não pregam o Evangelho. Mas, irmão, será que não tem cristãos lá? Eu acredito que tenha, pessoas que realmente estão buscando a Deus de verdade, mas que estão enganadas. Mas as igrejas em si, onde a mensagem central não é a mensagem da cruz, essas igrejas não podem se denominar cristãs. Essas pessoas estão precisando ser evangelizadas. Elas estão precisando conhecer o Evangelho. A mesma tentação de Satanás aqui para Jesus é o que ele está fazendo nessas igrejas, através desses falsos pastores, pregando esse falso evangelho. E tem muita gente caindo, querendo os bens desse mundo, querendo a glória dessa terra. Nunca leram a Bíblia, eu acho. Acho que nunca viram Jesus falando para aquele homem: você quer me seguir? Pois as aves têm os seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça, não tem nem onde morar. Você quer me seguir? Acho que nunca viram a vida de Paulo, os sofrimentos, as lutas, muitas vezes passando fome, nudez, perigo, espada, ao ponto dele dizer que eram considerados como a escória do mundo, o lixo do mundo. Mas hoje as pessoas querem ser cabeça no mundo. Ninguém quer ser a escória do mundo, mas os cristãos no início eram considerados a escória, ou seja, o resto, aquilo que é descartado, o que tem de pior, o que é lixo. Era assim que a igreja era considerada no início. Hoje em dia, a mensagem é outra. Então que a gente possa ter cuidado, irmãos, para não cair nessas tentações, não cair nas armadilhas do diabo, porque o diabo continua tentando levar as pessoas para longe de Deus, continua tentando fazer as pessoas caírem. Vigie, ore, se consagre a Deus. Como diz na palavra de Deus, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E hoje tem muita gente caindo, e não está só caindo não, estão prostrados, estão prostrados, vencidos, derrotados, longe da vontade de Deus, longe do Evangelho, longe da verdadeira vida cristã, porque não vigiaram, porque não tiveram cuidado. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?